Vó, pelo amor de Deus, não usa o casaco verde hoje. Essas foram as palavras que minha neta Laura sussurrou no telefone numa manhã de terça-feira, com uma urgência na voz que eu jamais havia escutado antes. Palavras que me salvaram de um destino que só descobri horas depois e que me fazem tremer até hoje. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 68 anos e sempre mantive uma rotina bem estabelecida. Acordo cedo, tomo meu café com calma lendo o jornal, cuido das minhas plantas na varanda e depois saio para fazer minhas atividades do dia. Sou viúva há 10 anos e moro sozinha num apartamento simples, mas confortável no bairro de Vila Mariana, numa rua tranquila onde conheço todos os vizinhos pelo nome. Naquela manhã de outubro de 2024, eu estava me arrumando para sair quando o telefone tocou por volta das 7h30. Era cedo demais para ligações sociais. Então meu coração deu um pequeno salto pensando que poderia ser alguma emergência. Quando vi o nome da Laura no visor, atendi rapidamente. Oi, minha flor, tudo bem? Que cedo você ligando? Aconteceu alguma coisa? Perguntei, já procurando mentalmente por sinais de problemas na voz dela. Vó, eu preciso te pedir uma coisa muito importante, disse Laura, e sua voz estava estranha, baixa e urgente, como se estivesse com medo de ser ouvida. Promete que vai fazer o que eu vou pedir? Meu coração disparou. Laura tinha 16 anos e nunca havia me ligado com esse tom de voz. Claro, querida. Pode falar. O que aconteceu? Você está bem? Eu estou bem, vó. Mas preciso que você me prometa uma coisa. Não usa o casaco verde hoje. Por favor, usa qualquer outra roupa, mas não o casaco verde. Fiquei completamente desconcertada. Olhei para a cadeira do meu quarto, onde havia separado justamente meu casaco verde favorito, aquele que uso toda terça-feira para ir ao mercado e depois visitar minha amiga Conceição no bairro vizinho. Era um casaco de lã verde musgo bem característico, com botões dourados grandes, que ganhei do meu falecido marido anos atrás e que sempre me trouxe conforto. Laura, minha filha, que pedido estranho é esse? Por que não posso usar meu casaco? Tentei rir, pensando que poderia ser alguma superstição adolescente, ou talvez ela tivesse visto alguma coisa na internet sobre cores e energia. Vó, por favor. Sua voz ficou mais urgente, quase desesperada. Eu não posso explicar agora, mas você precisa confiar em mim. Não usa o casaco verde hoje, promete? Havia algo no tom dela que me impediu de continuar questionando. Laura sempre foi uma menina sensata, responsável, não do tipo que faz pedidos estranhos sem motivo. Se ela estava me pedindo isso com tanta urgência, mesmo que eu não entendesse, eu deveria confiar nela. Está bem, minha flor. Eu prometo. Não vou usar o casaco verde hoje. Mas depois você me explica o que está acontecendo, combinado? Combinado, vó. Logo você vai entender. Eu te amo muito, disse ela, e antes que eu pudesse responder, já havia desligado. Fiquei parada no meio do quarto, olhando para o telefone na minha mão e depois para o casaco verde na cadeira. O que estava acontecendo? Por que minha neta fez um pedido tão específico e estranho? Tentei ligar de volta, mas o telefone dela estava desligado. Provavelmente ela já estava entrando na escola, já que as aulas começavam às 8h. Pensei em ligar para meu filho Marcos, pai da Laura, mas olhei no relógio e vi que ele deveria estar a caminho do trabalho. Marcos era gerente de uma empresa de logística e sempre saía muito cedo de casa. Pensei em esperar um pouco e ligar mais tarde, mas algo me dizia para simplesmente fazer o que Laura havia pedido. Peguei o casaco verde e o coloquei de volta no guarda-roupa. No lugar, escolhi uma jaqueta marrom de couro sintético que raramente usava. Não era tão confortável quanto o casaco verde, mas uma promessa é uma promessa, especialmente quando feita para uma neta que nunca havia me pedido nada tão insistentemente. Enquanto tomava meu café, não conseguia parar de pensar no telefonema. A voz de Laura estava diferente. Havia medo ali, uma urgência que não combinava com minha neta sempre calma e equilibrada. Ela tinha algo a ver com o casaco especificamente, ou com a cor verde? Será que era alguma brincadeira de adolescentes? Tentei me distrair lendo o jornal.
mas as palavras pareciam embaralhadas na página. Minha mente continuava voltando para aquele pedido estranho. Olhei para o relógio novamente. 8h15. Laura deveria estar na primeira aula agora. Eu teria que esperar até o intervalo dela, por volta das 10 horas, para tentar entender o que estava acontecendo. Decidi seguir com minha rotina normal. Terminei meu café, escovei os dentes, peguei minha bolsa de feira e saí para o mercado do bairro. O sol de outubro estava forte e agradável, e a jaqueta marrom acabou sendo uma boa escolha para a temperatura. Enquanto caminhava pelas ruas conhecidas, cumprimentando vizinhos e parando para conversar com Dona Maria da padaria, aquele telefonema estranho continuava ecoando na minha cabeça. Vó, pelo amor de Deus, não usa o casaco verde hoje. Por que minha neta estaria tão desesperada? O que ela sabia que eu não sabia? Passei a manhã toda tentando me concentrar nas tarefas do dia, mas aquele telefonema misterioso de Laura continuava me perturbando como uma pedra no sapato que não conseguia tirar. No mercado, fiz minhas compras habituais: frutas frescas, pão, leite, alguns legumes para a semana. A dona do mercadinho, seu Mário, comentou sobre minha jaqueta marrom. Que diferente te ver sem aquele casaco verde, Dona Beatriz. Mudou de estilo? Brincou ele enquanto pesava os tomates. Forcei um sorriso. Ah, resolvi variar um pouco hoje. Não sabia explicar nem para mim mesma o motivo real, muito menos para ele. Voltei para casa por volta das 9h30. Guardei as compras e fiquei olhando para o relógio a cada 5 minutos. 10 horas demoravam a chegar. Tentei ligar para Laura às 10 em ponto, mas o celular dela continuava desligado ou sem sinal. Típico de escola, pensei. Eles provavelmente exigem que os alunos desliguem os aparelhos durante as aulas. Decidi não deixar aquilo atrapalhar meu dia. Tinha combinado de visitar minha amiga Conceição, que morava no Jabaquara, 3 bairros de distância do meu. Conceição estava se recuperando de uma cirurgia no joelho, e eu havia prometido visitá-la toda semana para fazer companhia e levar alguns quitutes caseiros. Preparei um bolo de fubá que ela adorava, embrulhei com cuidado numa caixa de plástico e coloquei na minha bolsa junto com uma revista de palavras cruzadas que comprei para ela. Conceição e eu nos conhecíamos há mais de 30 anos, desde que nossos filhos estudavam juntos na mesma escola primária. Saí de casa por volta das 11 horas. O sol estava mais forte agora, e a jaqueta marrom começava a pesar um pouco, mas eu não ia tirá-la. Algo no pedido de Laura me fazia querer cumprir à risca o que ela havia dito, mesmo sem entender o motivo. Peguei o metrô na estação mais próxima. Gosto de andar de metrô. Acho prático e seguro, apesar de às vezes ficar lotado. Naquele horário, por sorte, estava tranquilo. Sentei num banco perto da porta e fiquei observando as pessoas. Uma mãe jovem com um bebê no colo, um rapaz ouvindo música com fones de ouvido, uma senhora carregando sacolas pesadas de compras. Durante o trajeto, peguei meu celular e tentei mais uma vez ligar para Laura. Nada. Mandei uma mensagem. Oi, minha flor. Estou cumprindo minha promessa. Não usei o casaco verde. Você pode me explicar agora o que está acontecendo? Mas a mensagem só mostrava um cheque, indicando que não havia sido entregue. Desci na estação do Jabaquara e caminhei as 3 quadras até o prédio da Conceição. O dia estava bonito, as ruas movimentadas com o comércio local, cheiro de comida vindo dos restaurantes. Tudo absolutamente normal, cotidiano, sem nada que indicasse qualquer perigo ou motivo para o alerta de Laura. Conceição me recebeu com seu sorriso caloroso de sempre, apoiada numa bengala. Beatriz, que saudade! Já estava esperando você. Entramos, tomamos café, conversamos sobre trivialidades, a novela que estávamos acompanhando, as fofocas do bairro, como estava a recuperação do joelho dela. Mas minha cabeça não estava completamente ali. Conceição percebeu. Você está estranha hoje, Bia. Aconteceu alguma coisa? Contei para ela sobre o telefonema de Laura. Conceição franziu a testa, pensativa. Que estranho mesmo. Mas Laura é uma menina sensata, não é? Se ela te pediu isso, deve ter um motivo. Você fez bem em confiar nela. Eu sei, mas não consigo parar de pensar no que pode ser. A voz dela estava tão... diferente. Assustada, sabe?
Talvez ela tenha sonhado com alguma coisa e ficou preocupada. Adolescentes têm essas coisas. Ficam impressionados com filmes, histórias que ouvem. Conceição tentou me acalmar, mas via em seus olhos que ela também estava curiosa e um pouco preocupada. Fiquei na casa de Conceição até por volta das 3 da tarde. Ajudei-a com algumas tarefas domésticas que ela não conseguia fazer por causa do joelho. Organizei alguns armários, preparei um almoço leve para nós duas. O tempo foi passando, e aquela sensação estranha no peito não passava. Quando me despedi dela, já eram 3h30. Você vai pegar metrô de novo? Perguntou Conceição. Não. Acho que vou de ônibus hoje. Quero passar na farmácia perto de casa para comprar um remédio para dor nas costas. Não era mentira. Minha coluna andava incomodando mesmo. Mas a verdade é que eu também queria variar o caminho. Como se mudando a rotina eu pudesse entender o que Laura havia previsto. Despedi-me com um abraço apertado e desci as escadas do prédio. As ruas do Jabaquara estavam ainda mais movimentadas agora. Hora do comércio intenso. Pessoas voltando do almoço, carros buzinando. Caminhei até o ponto de ônibus principal, aquele que tinha várias linhas passando e que me deixaria mais perto da farmácia do meu bairro. O ponto estava cheio. Pelo menos 15 pessoas esperando, algumas sentadas no banco de concreto, outras em pé conversando ou mexendo no celular. Me posicionei perto do poste onde ficava a placa com os horários e peguei meu celular mais uma vez. 3h45 da tarde. Laura já deveria ter saído da escola. Tentei ligar novamente e dessa vez, finalmente, o telefone chamou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então caiu na caixa postal. Foi quando levantei os olhos da tela do celular que vi. Do outro lado da rua, caminhando em direção ao mesmo ponto de ônibus onde eu estava, vinha uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque, andando devagar com uma sacola de compras numa mão. E ela estava usando um casaco verde. Um casaco verde musgo com botões dourados grandes, idêntico ao meu. Meu sangue gelou nas veias. Fiquei paralisada observando aquela mulher se aproximar do ponto de ônibus. Cada passo dela parecendo acontecer em câmera lenta, enquanto meu cérebro tentava processar o que meus olhos estavam vendo. O casaco era exatamente igual ao meu. A mesma cor verde musgo, os mesmos botões dourados grandes e brilhantes, o mesmo corte levemente acinturado. Até a forma como estava um pouco desbotado nos cotovelos era igual. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos completamente grisalhos presos num coque baixo, óculos de armação dourada, uma postura curvada típica de quem carregou peso nas costas a vida inteira. Ela atravessou a rua devagar, olhando para os 2 lados com cuidado, e se posicionou no ponto de ônibus, a apenas 3 metros de onde eu estava. Colocou a sacola de compras no chão entre seus pés e suspirou cansada. Puxou um lenço de papel da bolsa e limpou a testa suada pelo calor da tarde. Eu deveria dizer alguma coisa? Comentar sobre a coincidência dos casacos? Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, 2 homens surgiram do nada. Eles vieram correndo pela calçada. Jovens. Devia ter uns 20 e poucos anos cada um, vestindo bermudas largas, camisetas escuras e bonés puxados para baixo cobrindo parte do rosto. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. O primeiro homem agarrou a senhora pelo braço com força brutal, fazendo-a gritar de dor e surpresa. O segundo arrancou a bolsa do ombro dela com tanta violência que ela foi puxada para o lado, perdendo o equilíbrio e caindo de joelhos no chão de concreto. "Seu dinheiro, veia! Rápido!" gritou um deles, a voz rouca e ameaçadora. A senhora estava em choque, os olhos arregalados de terror, tentando se proteger com os braços enquanto eles revistavam seus bolsos, arrancavam seus brincos das orelhas, puxavam os anéis de seus dedos. Ela chorava, gritava pedindo socorro. Mas as pessoas no ponto recuaram assustadas, ninguém ousando intervir. Eu estava congelada, meu coração batendo tão forte que sentia as pulsações martelando nas têmporas. Minhas pernas tremiam. Minha bolsa pesava no ombro. Minha boca estava seca. Era como assistir a um filme de terror, mas era real. Estava acontecendo bem na minha frente. "O casaco! Tira o casaco!" ordenou o segundo homem, e começou a puxar o casaco verde dos ombros da senhora, com tanta brutalidade,
que ouvi o som do tecido rasgando. Foi nesse momento que a realização me atingiu como um raio. O casaco verde. Vó, pelo amor de Deus, não usa o casaco verde hoje. Eles estavam procurando o casaco verde. Eles estavam procurando por mim. Minhas pernas quase cederam quando entendi. Se eu tivesse usado meu casaco verde hoje, se eu tivesse ignorado o aviso de Laura, seria eu ali no chão sendo agredida, sendo roubada, sendo violentada daquela forma horrível. Laura sabia. De alguma forma, minha neta sabia que isso ia acontecer e me salvou. Os assaltantes arrancaram o casaco da senhora e correram, desaparecendo pela mesma rua de onde vieram, deixando-a caída no chão, sangrando de um corte na testa, chorando descontroladamente, sua blusa rasgada, seus joelhos ralados no concreto áspero. O tempo voltou a correr normalmente. As pessoas começaram a se mover, alguns correndo para ajudar a senhora, outros pegando seus celulares para chamar a polícia. Eu também corri até ela, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia me agachar ao seu lado. A senhora está bem? Não se mexa, vou chamar ajuda. Minha voz saiu trêmula, embargada. Ela me olhou com olhos cheios de lágrimas e terror, o corpo todo tremendo de choque. Eles levaram tudo. Levaram tudo. Repetia entre soluços, abraçando a si mesma. Tirei minha jaqueta marrom e coloquei sobre os ombros dela, tentando dar algum conforto. Um rapaz jovem já estava falando com a polícia pelo celular, descrevendo os assaltantes. Uma mulher trouxe água de uma lanchonete próxima. Todos tentavam ajudar agora, mas eu não conseguia parar de pensar. Por que eles queriam especificamente o casaco verde? A senhora mora aqui perto? Perguntei gentilmente, segurando sua mão fria e trêmula. Moro na Rua das Camélias, número 247. Ela conseguiu dizer entre os soluços. Meu sangue gelou novamente. Rua das Camélias. Eu morava na Rua das Camélias, número 251. Ela era minha vizinha. Morava a apenas 2 casas da minha, e os assaltantes tinham confundido ela comigo. Eu a conhecia de vista. Trocávamos cumprimentos quando nos encontrávamos na rua, mas nunca havia conversado de verdade com ela. Nunca soube seu nome. Nunca parei para realmente conhecê-la. E agora ela estava ali, machucada e aterrorizada, vítima de um crime que era destinado a mim. A culpa me atingiu como um soco no estômago. Aquilo deveria ter acontecido comigo. Laura me salvou. Mas essa pobre mulher pagou o preço. Qual é seu nome? Perguntei, apertando sua mão com mais firmeza. Regina. Meu nome é Regina. Ela sussurrou, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão trêmula. Regina, meu nome é Beatriz. Eu moro na mesma rua que você. A polícia já está vindo. Você vai ficar bem. Eu vou ficar aqui com você. Não vou te deixar sozinha. As sirenes da polícia começaram a soar ao longe, ficando cada vez mais próximas. Regina continuava tremendo em estado de choque, murmurando coisas sem sentido sobre seus pertences roubados, sobre o medo que sentiu, sobre a violência que sofreu. E eu continuava ali, segurando a mão dela, mas minha mente estava completamente focada em uma única coisa. Como minha neta de 16 anos sabia que isso ia acontecer? Como Laura soube exatamente que eu correria perigo hoje se usasse meu casaco verde? A viatura da polícia parou no ponto de ônibus. 2 policiais desceram rapidamente. Enquanto eles começavam a prestar socorro a Regina e colher depoimentos das testemunhas, peguei meu celular com mãos ainda trêmulas. Disquei o número de Laura. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. Dessa vez, ela atendeu no primeiro toque. Vó? Vó, você está bem? A voz de Laura estava carregada de ansiedade e alívio ao mesmo tempo, como se ela tivesse estado esperando minha ligação o dia inteiro com o coração na mão. Laura. Minha voz saiu trêmula. Mal conseguia formar as palavras direito. Laura, eu acabei de presenciar uma coisa horrível. Uma senhora foi assaltada violentamente aqui no ponto de ônibus, bem na minha frente. Ouvi Laura ofegar do outro lado da linha. Ela estava usando o casaco verde, vó? O tom da pergunta não era de surpresa. Era de confirmação. Ela já sabia. De alguma forma, minha neta já sabia exatamente o que ia acontecer. Estava. Um casaco verde idêntico ao meu.
Olhei ao redor, me afastando um pouco do tumulto onde os policiais ainda atendiam Regina. Baixei a voz. Laura, como você sabia? Como você sabia que isso ia acontecer? Houve um silêncio longo do outro lado. Ouvi Laura respirar fundo algumas vezes, como se estivesse tentando encontrar coragem para falar. Vó, eu ouvi uma conversa. No ônibus escolar, segunda-feira de manhã. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Tinha 2 homens sentados atrás de mim. Eu estava ouvindo música com meus fones, mas o volume estava baixo porque a bateria estava acabando. Que conversa, Laura? Me conta tudo, por favor. Eles estavam planejando um assalto, falando sobre uma velhinha do casaco verde que pegava ônibus todo dia no mesmo horário, sempre carregando uma bolsa grande. Eles disseram que ela devia ter dinheiro porque sempre fazia compras caras, sempre estava bem arrumada. Meu estômago revirou. Eu era conhecida no bairro por minha pontualidade, por minhas roupas sempre bem cuidadas, mesmo sendo simples, por fazer compras no mercadinho todos os dias. E meu casaco verde era praticamente minha marca registrada às terças-feiras. Eles falaram sobre que dia seria. Perguntei, já sabendo a resposta. Terça-feira. Disseram terça-feira à tarde, no ponto de ônibus da Rua das Camélias com a Avenida dos Eucaliptos. Vó, eu reconheci a descrição na hora. O casaco verde, o horário, o lugar. Era você. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Minha netinha de 16 anos tinha ouvido 2 criminosos planejando me assaltar e teve que carregar esse peso sozinha. Por que você não me contou isso desde o começo? Por que não ligou para a polícia? Perguntei. Mas não havia acusação na minha voz. Apenas necessidade de entender. Laura começou a chorar do outro lado da linha. Eu fiquei com tanto medo, vó. Eu não sabia o que fazer. Eles estavam bem atrás de mim. Eu tinha medo que percebessem que eu estava ouvindo. Quando desci do ônibus, fiquei pensando se devia contar para alguém. Mas eu tinha medo que ninguém acreditasse em mim. Que achassem que eu estava inventando história. Minha filha. E eu tinha medo que se eu contasse, eles descobrissem de alguma forma e fizessem algo pior. Ou que mudassem de plano e escolhessem outro dia. E aí eu não poderia te proteger. Então eu pensei que se eu só te pedisse para não usar o casaco verde, você ficaria segura e eles não conseguiriam te reconhecer. A lógica de uma adolescente assustada. Não era a decisão mais correta, mas vinha de um lugar de amor puro e desespero para me proteger. Laura, você me salvou. Entende isso? Você salvou a vida da sua avó hoje. Limpei as lágrimas do rosto com as costas da mão. Mas agora precisamos ir à polícia. Você precisa contar o que ouviu. Precisa ajudar a identificar esses homens. Eu sei, vó. Eu sei que eu deveria ter feito isso antes. Mas eu estava com tanto medo. Eu entendo, minha flor. Mas agora a polícia precisa saber. Eles assaltaram outra senhora achando que era eu. Ela mora na nossa rua, Laura. A pobre Regina foi brutalmente agredida e roubada por minha causa. Regina? Dona Regina que mora naquela casa amarela 2 casas antes da nossa? A voz de Laura ficou ainda mais angustiada. Eu conheço ela. Ela sempre dá bom dia quando me vê na rua. É ela, sim. E ela está aqui, machucada e traumatizada por causa de um crime que era destinado a mim. Os policiais se aproximaram de mim nesse momento. Um deles, um homem alto de uns 40 anos com expressão séria, segurava um bloco de anotações. A senhora presenciou o assalto? Perguntou. Presenciei sim, mas eu tenho informações muito importantes para dar. Minha neta ouviu os assaltantes planejando o crime. Na verdade, eles estavam procurando por mim, mas confundiram a vítima. As palavras saíram atropeladas, urgentes. O policial ergueu as sobrancelhas interessado. A senhora pode explicar melhor? Contei tudo rapidamente. O telefonema de Laura pela manhã, o pedido estranho sobre o casaco verde, a coincidência de Regina estar usando um casaco idêntico ao meu, o fato de morarmos na mesma rua. E sua neta está disposta a prestar depoimento? Ela consegue identificar os suspeitos? Olhei para o celular ainda na minha mão. Laura, você está ouvindo? Estou, vó. Você consegue descrever os homens que estavam no ônibus? Houve uma pausa, depois um suspiro trêmulo. Consigo. Eu olhei para eles algumas vezes, discretamente. Eu consigo descrever os rostos, as roupas, tudo. Passei o celular para o policial. Ela quer cooperar.
Ela vai contar tudo o que sabe. Enquanto o policial falava com Laura, pedindo que ela fosse até a delegacia com um responsável, me aproximei novamente de Regina. Ela estava sendo atendida por paramédicos que haviam chegado com a ambulância. Limpavam o corte em sua testa, checavam seus sinais vitais, ofereciam água. Regina! Chamei suavemente, e ela virou o rosto para mim, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Eu sinto muito, muito mesmo. Isso era para ter acontecido comigo. Ela me olhou confusa. O quê? Aqueles homens estavam procurando por mim. Eles me confundiram com você, por causa do casaco verde. Eu normalmente uso um casaco exatamente igual ao seu às terças-feiras. Minha neta me avisou para não usar hoje porque tinha ouvido eles planejando o assalto. Mas eu nunca imaginei que eles atacariam você achando que era eu. Regina me encarou por um longo momento, processando a informação. Para minha surpresa, ela apertou minha mão. Não foi sua culpa. Você não sabia. E graças a Deus sua neta te protegeu. Ela olhou para o céu, as lágrimas voltando. Eu só gostaria de não ter comprado esse casaco na promoção do mês passado. A ironia trágica da situação me partiu o coração. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Depois do depoimento no local do crime, os policiais me acompanharam até a delegacia para formalizar minha versão dos fatos. Passei horas repetindo detalhes do assalto, descrevendo os bandidos, explicando como Regina e eu tínhamos casacos idênticos e como minha neta havia me alertado a evitar justamente aquela peça de roupa. Horas depois, já em casa, liguei para Marcos, meu filho, pedindo para trazer Laura comigo quando retornasse da escola. Precisávamos todos conversar, esclarecer o que havia acontecido e, acima de tudo, colocar a consciência da minha neta em paz. Naquele momento, percebi a coragem necessária para uma adolescente assumir que sabia de algo perigoso e tomar uma decisão, certa ou não, em nome do amor. Assim que Marcos e Laura chegaram, notei os olhos inchados da menina. Ela me abraçou forte, como se quisesse ter certeza de que eu era real, de que estava viva e inteira. Ficamos um bom tempo em silêncio, só sentindo o calor uma da outra. Preparando uma xícara de chá na cozinha, chamei Laura com aquele tom de avó que mistura carinho e firmeza. Nos sentamos à mesa, meu filho e minha nora atentos, tentando entender o que exatamente estava acontecendo. Laura, minha flor, agora pode me contar direitinho tudo o que ouviu naquele ônibus? Perguntei, tocando de leve sua mão. Com a voz ainda embargada, Laura respirou fundo e começou. Foi segunda-feira de manhã. Eu sentei no fundo do ônibus escolar porque queria apoiar minhas costas na janela. 2 rapazes subiram, sentaram bem atrás de mim e começaram a conversar. Achei que estivessem falando só besteira, mas de repente começaram a falar de assalto. Um disse: "Amanhã a gente faz", e o outro ficou perguntando se ia ser fácil. Ela olhou para mim, os olhos brilhando de culpa e medo. Eles ficaram descrevendo. Aquela véia do casaco verde sempre pega o ônibus no ponto da Rua das Camélias, perto da padaria. Sempre faz compra de manhã. Acho que leva dinheiro na bolsa. A gente só precisa pegar quando ela estiver sozinha. Vó, na hora eu senti um gelo no estômago. Era você que eles estavam descrevendo. Meu filho Marcos interrompeu, a voz tensa, indignada. Mas Laura, por que você não contou para mim, para a mamãe, para algum adulto? Laura começou a chorar. Eu fiquei com medo, pai. Me deu medo deles ouvirem que eu estava prestando atenção, de fazerem alguma coisa se percebessem. Depois fiquei com vergonha, achei que ninguém ia acreditar. Até tentei dizer para uma professora no corredor, mas ela falou que devia ser só conversa de adolescente para não me preocupar. Sandra, minha nora, puxou a cadeira para perto da filha e a abraçou. Lena, minha neta menor, entrou na cozinha curiosa e correu para o colo da irmã, como se pressentisse que precisava protegê-la. Eu quase liguei para a polícia, mas fiquei ansiosa e paralisada. Fiquei pensando em 1000 coisas. Achei que se eu só te avisasse para não usar o casaco verde, eles não teriam como te reconhecer, vó. Pelo menos assim você ficava segura, concluiu Laura, chorando baixinho. Abraçá-la naquele momento foi mais uma necessidade minha do que dela. Senti culpa por ela ter vivido esse sofrimento sozinha, sem adulto algum para orientá-la ou acolher esse medo.
Minha flor, nenhum adulto deve tratar sua preocupação como bobagem. Quando a gente sente que alguma coisa está errada, é melhor errar por excesso de cuidado do que perder alguém. Você me salvou, sim, mas não carregue sozinha esse peso nunca mais. Depois dessa conversa difícil, ligamos juntos para a delegacia. Marcos levou Laura para prestar depoimento como testemunha. Ela fez um retrato falado dos dois suspeitos, descreveu suas roupas, tiques nervosos, tatuagens, tudo o que conseguiu se recordar. A polícia elogiou a atitude, apesar do medo inicial, e disse que aquelas informações fariam toda a diferença na investigação. De noite, Laura ficou deitada na minha cama. Ficamos olhando para o teto, de mãos dadas, respirando aliviadas por estarmos vivas e juntas. Ela me pediu desculpas e expliquei que amor, às vezes, nos faz agir apressadamente, mas não diminui a grandeza do gesto. Só quem ama muito é capaz de sentir medo desse tamanho. Beijei sua testa e agradeci por ter me protegido do jeito que conseguiu. Aquela noite, mais do que qualquer outra, selou entre nós um vínculo de confiança imenso. Não havia culpa. Apenas o desejo mútuo de nunca mais esconder nossos medos uma da outra. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Na quarta-feira de manhã, o detetive responsável pelo caso, um homem de meia idade chamado Carlos Mendonça, ligou para nossa casa pedindo que Laura voltasse à delegacia. Havia novidades importantes e precisavam confirmar alguns detalhes com ela. Acompanhei minha neta até lá, segurando sua mão durante todo o trajeto. Laura estava nervosa, roendo as unhas, algo que só fazia quando estava extremamente ansiosa. Vó, será que eu consegui dar informações suficientes? E se eles não conseguirem pegar os bandidos por minha culpa? Laura, você fez sua parte com muita coragem. O resto não está nas suas mãos, está nas mãos da polícia. Tentei acalmá-la, mas confesso que eu mesma estava ansiosa. Na delegacia, o detetive Mendonça nos recebeu com um sorriso discreto que me deu esperança. Ele nos conduziu até uma sala de investigação com paredes cinzas e uma mesa grande coberta de papéis, fotografias e mapas do bairro. Laura, as informações que você forneceu foram extremamente valiosas, começou ele abrindo uma pasta. Conseguimos cruzar seus dados com imagens de câmeras de segurança da região e identificamos 2 suspeitos que batem exatamente com sua descrição. Ele colocou sobre a mesa algumas fotos impressas de câmeras de vigilância. Eram imagens granuladas, mas dava para ver claramente 2 homens jovens, um deles com uma tatuagem tribal no braço esquerdo, exatamente como Laura havia descrito. São eles! Laura exclamou, apontando para as fotos. O da tatuagem é o que estava falando mais alto no ônibus, planejando tudo. O outro ficava só concordando e rindo. O detetive assentiu, satisfeito. Ótimo. Agora precisamos da sua ajuda com mais uma coisa. Conseguimos imagens dos 2 entrando num ônibus municipal na segunda-feira de manhã. Precisamos que você confirme se é o mesmo ônibus que você estava. Ele mostrou mais fotos, dessa vez do interior de um ônibus. Laura estudou cada imagem com atenção, franzindo a testa, tentando se lembrar de cada detalhe daquele dia que mudou nossas vidas. É esse, sim. Reconheço aquele adesivo colorido na janela dos fundos. E esse banco rasgado aqui na frente. É o mesmo ônibus, confirmou ela, apontando para os detalhes. Perfeito. Temos mais informações também. Depois de analisar o padrão de crimes na região, descobrimos que esses 2 suspeitos fazem parte de uma quadrilha maior que atua no bairro há pelo menos 6 meses. Meu coração acelerou. Uma quadrilha. Não eram apenas 2 criminosos oportunistas, mas parte de algo maior e mais perigoso. Eles têm como alvo principal mulheres idosas que seguem rotinas previsíveis, continuou o detetive, olhando diretamente para mim. Dona Beatriz, a senhora foi observada durante semanas. Eles sabiam seus horários, seus trajetos, até mesmo o que a senhora costumava vestir. O casaco verde era sua marca registrada às terças-feiras. A informação me deixou com a pele arrepiada. Pensar que havia sido vigiada, estudada, escolhida como vítima por tanto tempo sem ter a mínima ideia, me fez sentir violada de uma forma que nunca experimentei. E a dona Regina? Ela estava sendo vigiada também? Perguntei. O detetive balançou a cabeça. Não.
Foi realmente um caso de identidade trocada. A senhora Regina comprou aquele casaco há apenas 3 semanas numa promoção. Na terça-feira, foi a primeira vez que ela o usou para sair. Os criminosos a viram de longe, reconheceram o casaco e agiram sem verificar se era realmente a pessoa certa. Meu Deus! Sussurrei. Uma compra casual de roupa havia mudado completamente o destino de 2 pessoas. A boa notícia é que, graças às informações da Laura e às imagens de segurança, conseguimos identificar os 2 suspeitos principais. Trata-se de Fábio Henrique da Silva, de 23 anos, e Ricardo Alves dos Santos, de 21 anos. Ambos com antecedentes criminais por roubo e formação de quadrilha. Ele mostrou fichas criminais dos 2. Os rostos que encarei nas fotos eram jovens demais para carregar tanto mal. Fábio tinha olhos escuros e duros, uma cicatriz na sobrancelha. Ricardo parecia mais jovem, quase um menino, mas seus olhos revelavam a mesma frieza. Estamos trabalhando para localizá-los e aos outros membros da quadrilha. Com o depoimento da Laura, da senhora e das outras vítimas que estão começando a aparecer depois da divulgação do caso, temos uma base sólida para prendê-los e processá-los adequadamente. Laura me olhou com os olhos brilhando de lágrimas, mas dessa vez não eram lágrimas de medo ou culpa. Eram lágrimas de alívio. Sua atitude, por mais imperfeita que tivesse sido, estava ajudando a tirar criminosos das ruas. Vocês vão conseguir prender todos? Laura perguntou com a voz pequena. Vamos fazer tudo ao nosso alcance, Laura. E grande parte do mérito será seu. Você foi corajosa, mesmo com medo. Isso fez toda a diferença. Quando saímos da delegacia naquela tarde, o sol brilhava mais forte do que pela manhã. Laura segurava minha mão com firmeza, e pela primeira vez desde o telefonema de terça-feira, vi um sorriso genuíno no rosto dela. Vó, a gente ajudou outras pessoas também, não ajudou? Ajudamos, minha flor. Sua coragem pode salvar outras avós, outras mães, outras mulheres que poderiam ser vítimas dessa quadrilha. E naquele momento, caminhando pela calçada ensolarada de volta para casa, percebi que aquele pesadelo estava se transformando em algo maior. Um ato de coragem que repercutiria muito além de nós 2. Quando chegamos em casa naquela tarde de quarta-feira, encontramos Marcos e Sandra nos esperando na sala, sentados no sofá com expressões tensas e preocupadas. A atmosfera estava carregada, e percebi imediatamente que algo não estava bem. Como foi na delegacia? Marcos perguntou, mas seu tom era seco, controlado demais, como se estivesse segurando algo dentro de si. Foi bem, pai. O detetive disse que minhas informações ajudaram muito e que eles já identificaram os criminosos. Laura respondeu com um sorriso tímido, esperando aprovação. Mas em vez de orgulho ou alívio, o que vi no rosto do meu filho foi raiva. Uma raiva contida que começou a transbordar quando ele se levantou do sofá bruscamente. Laura, você tem noção da gravidade do que fez? Sua voz subiu de tom, e a menina deu um passo para trás, assustada. Você ouviu criminosos planejando um assalto violento e não contou para nenhum adulto. Nem para mim, nem para sua mãe, nem para a diretoria da escola. Marcos, espera. Tentei intervir, mas ele levantou a mão me pedindo silêncio. Não, mãe. Isso precisa ser dito. Laura, você colocou sua avó em perigo. E se o plano deles fosse pior? E se eles resolvessem ir até a casa dela? E se o aviso do casaco não tivesse sido suficiente? Laura começou a chorar, as lágrimas descendo pelo rosto enquanto encarava o pai. Eu estava tentando proteger a vovó. Eu pensei que era a melhor forma. A melhor forma? Sandra se levantou também, juntando-se ao marido. Laura, você tem 16 anos. Não é sua responsabilidade lidar com criminosos sozinha. Você deveria ter confiado em nós. Eu tentei. Laura gritou de volta, a voz quebrando. Eu tentei falar com a professora Márcia no corredor da escola na segunda à tarde, mas ela disse que eu estava exagerando, que devia ser só conversa de adolescente bravateando. Ninguém ia acreditar em mim. Então você devia ter insistido. Devia ter vindo falar comigo assim que chegou em casa. Marcos estava realmente furioso agora, o rosto vermelho, as veias saltadas no pescoço. Você não tem ideia do que poderia ter acontecido.
Sua avó poderia estar morta agora. Chega! Minha voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pela sala e fazendo todos se calarem instantaneamente. Marcos, Sandra, parem com isso agora. Coloquei-me na frente de Laura, protegendo-a fisicamente da raiva dos pais. Minha neta soluçava atrás de mim, tremendo de medo e angústia. Vocês têm ideia do que essa menina passou? Continuei, minha voz firme mas carregada de emoção. Ela ouviu 2 criminosos planejando me fazer mal e teve que carregar esse peso sozinha por um dia inteiro. Uma adolescente de 16 anos. Exatamente, mãe. Por isso ela deveria ter contado para adultos. Marcos rebateu. Ela tentou. Ela disse que tentou falar com uma professora e foi ignorada. Vocês já pararam para pensar no desespero que ela deve ter sentido? No medo de não ser levada a sério? No terror de que se contasse os criminosos pudessem descobrir e fazer algo pior? Sandra balançou a cabeça, cruzando os braços. Beatriz, com todo respeito, você está passando a mão na cabeça dela. Laura precisa entender a gravidade de ter guardado essa informação. Alguém foi brutalmente agredido por causa disso. Alguém foi agredido por causa de criminosos, não por causa da Laura. Minha voz tremeu de indignação. Regina foi vítima de bandidos, não da minha neta. Laura fez o que conseguiu com os recursos emocionais de uma adolescente assustada. Ela me salvou, mas ela podia ter feito mais. Marcos insistiu. Ela podia ter ligado para a polícia direto. Podia ter contado para nós assim que chegou em casa na segunda à noite. Laura se soltou de trás de mim e encarou os pais, o rosto molhado de lágrimas, mas com uma determinação que eu nunca tinha visto nela. Vocês não entendem. Eu estava apavorada. Aqueles homens estavam bem atrás de mim. Eu podia sentir a presença deles. Eu tinha medo que percebessem que eu estava ouvindo, que virassem para mim e fizessem alguma coisa ali mesmo. Laura. Sandra tentou se aproximar, mas a menina recuou. Quando desci do ônibus, minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar a mochila. Fiquei o dia inteiro na escola sem conseguir prestar atenção em nada, só pensando em como proteger a vovó. Quando cheguei em casa à noite, vocês 2 estavam discutindo sobre as contas, sobre o trabalho, sobre 1000 problemas. Como eu ia chegar e falar, oi, ouvi uns bandidos planejando assaltar a vovó. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Marcos e Sandra trocaram olhares, e vi a raiva nos rostos deles começando a dar lugar a outra coisa. Culpa, talvez, ou a percepção tardia de que tinham sido duros demais. Eu fiz o melhor que consegui com o que eu tinha. Laura continuou, a voz mais baixa agora, exausta. Eu salvei minha avó do único jeito que meu cérebro assustado conseguiu pensar na hora. Não foi perfeito, não foi o ideal, mas funcionou. E agora, em vez de me apoiarem, vocês estão me tratando como se eu fosse a criminosa. Ela correu para o quarto, batendo a porta com força. O som ecoou pela casa, seguido apenas pelo silêncio pesado de uma família fraturada pela incompreensão e pelo medo. Olhei para meu filho e minha nora com uma mistura de decepção e compreensão. Eles estavam errados na forma, mas vinham de um lugar de amor também. O terror de quase ter perdido a mãe, o medo de que a filha tivesse se colocado em perigo. Ela precisa de apoio agora, não de bronca, disse baixinho. Vocês vão perceber isso quando acalmarem. E sem esperar resposta, fui atrás da minha neta, deixando Marcos e Sandra sozinhos com seus arrependimentos e suas palavras duras ainda ecoando no ar. 3 dias depois daquela discussão familiar tensa, numa manhã chuvosa de sábado, meu telefone tocou às 7 da manhã. Era o detetive Mendonça, e a urgência em sua voz me fez sentar na cama imediatamente, o coração acelerado. Dona Beatriz, conseguimos. Prendemos os 2 suspeitos principais e mais 4 membros da quadrilha. A operação aconteceu na madrugada de hoje. Minhas mãos tremeram segurando o telefone. Eles estão presos? Todos eles? Todos os 6 que conseguimos identificar até agora. Fábio Henrique e Ricardo Alves foram encontrados num apartamento na Zona Leste, junto com produtos roubados de pelo menos 20 vítimas diferentes. As informações da Laura foram cruciais para chegarmos até eles. Lágrimas de alívio começaram a descer pelo meu rosto. Laura precisa saber disso. Ela vai ficar tão aliviada. Gostaria de falar com ela pessoalmente, se possível. E com a senhora também.
Precisamos que identifiquem alguns objetos apreendidos para ver se reconhecem pertences da Dona Regina. 1 hora depois, eu, Laura, Marcos e Sandra estávamos na delegacia. A tensão entre meus filhos e minha neta ainda existia, mas havia uma trégua silenciosa desde a discussão de quarta-feira. Marcos mal olhava para Laura, e ela caminhava cabisbaixa, ainda machucada pelas palavras duras dos pais. O detetive Mendonça nos recebeu numa sala diferente, maior, com várias mesas cobertas de objetos catalogados, bolsas, carteiras, joias, celulares, relógios. Era de partir o coração ver quantas vidas haviam sido violadas por aqueles criminosos. Dona Beatriz, a senhora poderia verificar se reconhece algum item que pertença à sua vizinha Regina? Percorri as mesas com atenção, examinando cada objeto, até que meu olhar parou numa bolsa de couro marrom com detalhes florais. Essa bolsa, eu vi Regina usando ela no dia do assalto. Tenho certeza. O detetive anotou a informação. Perfeito. E essas joias aqui? Eram brincos de pérola delicados e um anel com uma pedra azul pequena. Os brincos são dela, sim. Ela sempre usava esses brincos de pérola. Excelente. Isso nos ajuda a construir o caso contra eles. Ele se virou para Laura. E você, Laura, gostaria de ver os presos? Não é obrigatório, mas seria importante que você confirmasse que são as mesmas pessoas que ouviu no ônibus. Laura hesitou, olhando para mim em busca de apoio. Segurei sua mão e assenti com a cabeça. Eu vou com você, minha flor. Você não está sozinha. Fomos levados até uma sala com um espelho espelhado. Aqueles que se vê em filmes policiais, onde se pode ver o outro lado, mas eles não conseguem nos ver. Do outro lado do vidro, 6 homens estavam sentados numa fila, todos usando roupas simples, algemados, com expressões que variavam entre desafiantes e resignadas. É o número 3 e o número 5. Laura disse imediatamente, sua voz tremendo, mas firme. Fábio é o 3, com a tatuagem no braço. Ricardo é o 5, mais baixo. São eles que estavam no ônibus. Você tem certeza absoluta? Perguntou o detetive. Absoluta. Eu passei o dia inteiro de segunda olhando para aqueles rostos com medo, tentando memorizar cada detalhe. Nunca vou esquecer. O detetive sorriu satisfeito. Perfeito! Com sua identificação positiva, junto com as câmeras de segurança e os objetos roubados encontrados com eles, temos um caso sólido. Quando voltamos para a sala anterior, havia uma surpresa nos esperando. Regina estava lá, sentada numa cadeira, o rosto ainda marcado por pequenos hematomas do assalto. Mas seus olhos brilhavam ao nos ver. Beatriz! Laura! Ela se levantou, um pouco trôpega ainda, e caminhou até nós. O detetive me ligou contando que pegaram os bandidos. Eu vim agradecer pessoalmente. Ela se virou para Laura e, para a surpresa de todos, a abraçou forte. Minha menina, você foi tão corajosa. Por causa de você, esses homens não vão fazer isso com mais ninguém. Laura começou a chorar, abraçando Regina de volta. Eu sinto tanto pelo que aconteceu com a senhora. Se eu tivesse contado para a polícia antes, talvez... Não, Regina a interrompeu, segurando o rosto da menina entre as mãos. Não carregue essa culpa. Você fez o que conseguiu com os recursos que tinha. E olha o resultado. 6 criminosos presos. Quantas avós, quantas mães, quantas mulheres você salvou com sua atitude? O detetive Mendonça se aproximou com um envelope na mão. Na verdade, temos mais novidades. Depois que divulgamos as prisões na imprensa, 7 outras vítimas apareceram. Mulheres que foram assaltadas nos últimos meses, pela mesma quadrilha, mas tinham medo de denunciar. Agora, vendo que os criminosos foram presos, elas se sentiram seguras para vir até nós. Ele colocou sobre a mesa fotos de várias mulheres, senhoras entre 60 e 80 anos, todas com expressões de alívio e gratidão. Cada uma dessas mulheres quer agradecer a Laura pessoalmente. Uma delas, inclusive, pediu para eu entregar isso. Ele estendeu o envelope para Laura. Minha neta o abriu com mãos trêmulas e encontrou um cartão escrito à mão com letra caprichada. Querida Laura, não nos conhecemos, mas você salvou minha vida. Eu fui assaltada por esses homens há 2 meses e fiquei com tanto medo que passei a viver trancada em casa, com medo de sair. Agora,
Sabendo que estão presos, posso voltar a viver. Obrigada por sua coragem. Com carinho, Olivia Santana, 72 anos. Laura segurou o cartão contra o peito, as lágrimas caindo livremente agora. Olhei para Marcos e Sandra e vi que ambos também estavam com os olhos marejados. Meu filho passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas, e pela primeira vez desde a discussão, olhou realmente para a filha. Laura. Sua voz saiu rouca, cheia de emoção. Nós erramos. Erramos muito. Sandra assentiu, se aproximando da filha. Você foi incrível, minha filha, e nós fomos injustos. Laura correu para os braços dos pais, e os três ficaram ali, abraçados, chorando, finalmente encontrando a paz que faltava desde aquela quarta-feira tempestuosa. E eu, observando minha família se reconciliar enquanto Regina segurava minha mão, entendi que às vezes o bem nasce das situações mais improváveis e a coragem vem nos tamanhos mais inesperados. A semana seguinte à prisão dos criminosos foi surpreendente de maneiras que nunca imaginei. Na segunda-feira pela manhã, o jornal local publicou uma matéria de capa inteira sobre o caso. Adolescente corajosa ajuda a desarticular quadrilha que aterrorizava idosas no bairro. A foto de Laura, tirada com sua autorização, estava estampada ao lado de fotos dos criminosos presos. O texto descrevia em detalhes como ela havia ouvido a conversa no ônibus e, mesmo com medo, tomou a atitude de proteger a avó e ajudar na investigação que levou à prisão de 6 criminosos. Quando Laura chegou na escola naquela manhã, foi recebida de forma completamente diferente. Colegas que mal falavam com ela se aproximaram para parabenizá-la. Professores que haviam ignorado sua preocupação inicial, agora a elogiavam nos corredores. A diretora, uma senhora severa chamada Professora Margarida, a chamou em sua sala. Laura, eu li a matéria do jornal. Preciso te pedir desculpas, disse a diretora, removendo os óculos e olhando diretamente para a menina. A professora Márcia me contou que você tentou alertá-la sobre algo suspeito e foi ignorada. Isso foi um erro grave de nossa parte. Deveríamos ter te ouvido com mais atenção. Laura, ainda surpresa com toda a atenção repentina, assentiu timidamente. Eu entendo que parecia exagero, professora. Eu mesma não tinha certeza se estava interpretando certo. Ainda assim, quando um aluno vem até nós preocupado, é nossa obrigação investigar. Quero que saiba que estou implementando um novo protocolo na escola. Qualquer relato de situação potencialmente perigosa será levado diretamente à diretoria e, se necessário, às autoridades competentes. Na quarta-feira, a escola organizou uma assembleia especial. O auditório estava lotado com alunos, professores, pais e até alguns membros da comunidade. Laura foi convidada para subir ao palco, ao lado do detetive Mendonça e de um representante da Secretaria de Segurança Pública. Sentei na primeira fila, ao lado de Marcos e Sandra, meu coração transbordando de orgulho, enquanto observava minha neta no palco, nervosa, mas digna, segurando o microfone com mãos ligeiramente trêmulas. Laura demonstrou uma coragem excepcional, disse o detetive Mendonça para a plateia. Ela estava assustada. Era apenas uma adolescente ouvindo criminosos planejarem um crime violento, mas não ficou indiferente. Ela agiu, e graças à sua atitude, não apenas salvou sua avó, mas contribuiu para tirar das ruas uma quadrilha responsável por mais de 20 crimes contra idosas. Os aplausos ecoaram pelo auditório. Vi lágrimas nos olhos de muitos presentes, principalmente das mães e avós que entendiam exatamente o que aquilo significava. O representante da Secretaria de Segurança se aproximou de Laura com um certificado emoldurado. Em nome do governo e da comunidade, queremos honrar Laura Ferreira Santos com o certificado de cidadania exemplar, por sua coragem cívica e contribuição inestimável para a segurança pública. Mais aplausos, mais emoção. Laura segurou o certificado com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E quando seus olhos encontraram os meus na plateia, vi ali toda a jornada que fizemos juntas. Do medo inicial à redenção final. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. A diretora voltou ao microfone e anunciou: Temos mais algumas pessoas que gostariam de falar com Laura. Das portas laterais do auditório, começaram a entrar mulheres idosas, uma por uma.
Reconheci Regina imediatamente, mas havia outras. 7 mulheres que eu não conhecia, todas com idade entre 60 e 80 anos. Eram as vítimas da quadrilha que haviam aparecido depois das prisões. Elas subiram ao palco, algumas com dificuldade, outras apoiadas em bengalas, e formaram uma linha ao lado de Laura. Regina foi a primeira a falar, pegando o microfone com mãos ainda levemente trêmulas. Meu nome é Regina Silva, tenho 70 anos e fui vítima dessa quadrilha há uma semana. Mas estou aqui hoje, viva e me recuperando, porque esta jovem ao meu lado teve a coragem que muitos adultos não teriam. Laura, você é minha heroína. Uma por uma, as outras mulheres se apresentaram, cada uma contando brevemente sua história de terror e trauma, cada uma agradecendo a Laura por ter ajudado a colocar seus agressores atrás das grades. Eu sou Olivia Santana. Fui assaltada há 2 meses e desde então não conseguia sair de casa sozinha. Agora posso voltar a viver. Meu nome é Conceição Rodrigues. Perdi a aliança do meu falecido marido no assalto. Graças a Laura, a polícia recuperou e devolveu ela para mim. Sou Teresa Almeida. Esses homens me deixaram com tanto medo que desenvolvi síndrome do pânico. Mas agora, sabendo que estão presos, posso começar a me curar. Os depoimentos continuaram, cada um mais emocionante que o anterior. O auditório estava em silêncio absoluto, apenas o som de soluços discretos e narizes sendo assoados. Olhei para o lado e vi Marcos chorando abertamente, Sandra com as mãos no rosto, ambos finalmente compreendendo completamente a magnitude do que sua filha havia feito. Quando a última mulher terminou de falar, todas elas abraçaram Laura simultaneamente. Um abraço coletivo de gratidão e amor que simbolizava muito mais do que palavras poderiam expressar. Minha neta estava no centro daquele abraço, chorando, mas eram lágrimas de alívio, de realização, de saber que seu medo e sua coragem não tinham sido em vão. O auditório inteiro se levantou em standing ovation. 300 pessoas aplaudindo, gritando palavras de apoio, celebrando não apenas a coragem de uma adolescente, mas a prova de que um único ato de bravura pode mudar o destino de muitas vidas. Quando finalmente descemos do palco e nos encontramos no saguão da escola, Laura correu para meus braços. Vó, eu não esperava nada disso. Eu só queria te proteger. Eu sei, minha flor. E você fez muito mais do que isso. Você mostrou para todo mundo que idade não determina coragem e que às vezes as decisões mais imperfeitas, feitas com amor, podem ter os resultados mais perfeitos. Naquele dia, Laura deixou de ser apenas minha neta. Ela se tornou um símbolo de coragem para toda a comunidade. Uma lembrança viva de que fazer a coisa certa, mesmo com medo, sempre vale a pena. Naquela noite, depois da cerimônia na escola, nossa família se reuniu em minha casa para um jantar especial. Marcos e Sandra haviam se oferecido para cozinhar, numa tentativa clara de reconciliação, e eu aceitei com carinho, entendendo que eles precisavam desse gesto de reparação. A mesa estava posta com cuidado, velas acesas, a comida cheirando maravilhosamente. Mas mais importante do que qualquer decoração era a atmosfera que sentia no ar. Finalmente havia paz, um recomeço que todos nós precisávamos desesperadamente. Laura estava sentada ao meu lado, ainda segurando o certificado que havia recebido na escola. Ela não largava aquilo desde que saímos do auditório, como se fosse uma âncora que a mantinha conectada à realidade de tudo o que havia acontecido. Antes de começarmos a comer, Marcos se levantou, limpou a garganta nervosamente e olhou para a filha. Seus olhos estavam vermelhos, e eu sabia que ele havia chorado muito desde a cerimônia. Laura, eu preciso falar algumas coisas, e preciso que você me escute até o final, por favor. Sua voz estava carregada de emoção. Quando soube do que você tinha feito, do que você tinha guardado para si mesma, minha primeira reação foi de raiva. Eu fiquei com tanto medo retroativo de tudo que poderia ter dado errado, tanto terror de imaginar você ouvindo aqueles criminosos, tanta angústia pensando que poderia ter perdido minha mãe. Ele parou, engolindo em seco, lutando contra as lágrimas. Mas eu estava errado, completamente errado. Eu deveria ter te abraçado primeiro e te dado todo o apoio do mundo. Em vez disso, eu te culpei,
Te fiz sentir como se tivesse feito algo errado quando, na verdade, você foi a pessoa mais corajosa que eu conheço. Sandra se levantou também, ficando ao lado do marido. Laura, eu também errei. Muito. Quando vi aquelas mulheres hoje no auditório, quando ouvi cada uma delas agradecendo a você, quando percebi quantas vidas você tocou com sua coragem, eu entendi o quão injusta fui. Ela se aproximou de Laura, ajoelhando-se ao lado da cadeira da filha. Você é uma adolescente de 16 anos que teve que tomar decisões de adulto numa situação impossível. E sabe o que é mais incrível? Você tomou a decisão certa. Do seu jeito, com seus recursos, com seu coração puro tentando proteger quem você ama. Eu deveria ter celebrado isso desde o começo. Laura começou a chorar, as lágrimas caindo silenciosamente pelo rosto. Eu estava com tanto medo de ter decepcionado vocês. Quando vocês gritaram comigo, quando disseram que eu tinha colocado a vovó em perigo, eu pensei que vocês nunca mais iam me perdoar. Não, minha filha. Marcos se ajoelhou também, e agora ambos os pais estavam de joelhos na frente da adolescente. Nós é que precisamos do seu perdão. Nós falhamos com você quando você mais precisava de apoio. Estávamos tão consumidos pelo nosso próprio medo e pela nossa própria culpa de não ter percebido o que você estava passando que acabamos projetando tudo isso em você. E a verdade, Sandra continuou, segurando as mãos da filha, é que você me lembra muito de mim quando tinha sua idade, tentando resolver tudo sozinha, com medo de incomodar os adultos, achando que precisa ser forte o tempo todo. Mas, Laura, você não precisa ser forte sozinha. Nós somos sua família. Nós estamos aqui para dividir os pesos com você. Laura abraçou os pais com força, os três formando um círculo de perdão e amor no meio da minha sala de jantar. Eu assisti àquela cena com lágrimas nos olhos, meu coração transbordando de gratidão por ver minha família se reconectando, se curando das feridas que as palavras duras haviam causado. Depois que o momento passou e todos se recompuseram, finalmente nos sentamos para comer. A conversa durante o jantar foi leve, pontuada por risadas e lembranças. Uma família redescobrindo a alegria de estar junta sem o peso da culpa ou da raiva. Foi quando estávamos na sobremesa que Marcos tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Mãe, nós temos algo para você também. Peguei a caixa intrigada e a abri. Dentro havia um cordão de ouro delicado com um pingente em forma de coração. Era simples, mas elegante, claramente escolhido com carinho. Esse cordão pertenceu à vovó Carmen, sua mãe, explicou Marcos. Ela me deu antes de falecer, pedindo que eu guardasse para um momento especial. Não consigo pensar em um momento mais especial do que este. Minha mãe. Carmen havia sido uma mulher forte, resiliente, que me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou. Ela sempre usava aquele cordão, e eu me lembrava de brincar com o pingente quando era pequena, sentada no colo dela. Marcos, eu não sabia que você tinha guardado isso. Eu estava esperando o momento certo. E percebi hoje, vendo tudo o que aconteceu, vendo como você protegeu Laura mesmo quando nós estávamos sendo injustos, vendo o amor incondicional que você tem por todos nós. Percebi que você é exatamente como a vovó Carmen foi. Uma matriarca forte, corajosa, que protege sua família acima de tudo. Segurei o cordão com mãos trêmulas, sentindo o peso da história e do amor que aquela pequena peça de ouro carregava. Você pode colocar em mim? Laura se levantou rapidamente. Deixe eu colocar, vó. Com dedos cuidadosos, minha neta prendeu o cordão no meu pescoço. Quando terminei, ela me abraçou por trás, apoiando a cabeça no meu ombro. Agora você tem um pedaço da sua mãe sempre com você, assim como eu sempre vou ter um pedaço de você comigo. Na verdade, Sandra interveio, estendendo uma segunda caixa pequena para Laura. Nós também temos algo para você. Laura abriu a caixa e encontrou um cordão idêntico ao meu, com o mesmo pingente de coração. Nós mandamos fazer uma réplica, explicou Sandra, para que você e sua avó tenham sempre uma conexão visível, uma lembrança de que vocês duas têm um laço especial que nada pode quebrar. Laura olhou de mim para o cordão, de volta para mim, e começou a chorar de novo. Mas eram lágrimas felizes agora. Posso usar sempre? Sempre. Respondi.
minha própria voz embargada. E quando você tiver sua própria neta um dia, pode passar para ela, continuando essa tradição de amor e coragem que sua bisavó Carmen começou. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e eu estava sozinha em casa, toquei o pingente no meu pescoço e pensei em como a vida pode mudar tão drasticamente em questão de dias. Um telefonema misterioso havia se transformado em uma jornada de terror, coragem, conflito e, finalmente, redenção. Olhei pela janela e vi Laura acenando do carro antes de partirem. Ela tocou o próprio cordão e sorriu, e eu soube que, não importa o que o futuro trouxesse, aquele laço entre nós seria eterno. 6 meses se passaram desde aquele telefonema que mudou nossas vidas para sempre. Era abril de 2024, e o outono pintava as árvores da minha rua com tons de dourado e vermelho, criando uma paisagem que refletia perfeitamente a transformação pela qual todos nós havíamos passado. Sentada na varanda da minha casa numa manhã de sábado, tomando meu café enquanto lia o jornal, refleti sobre tudo o que havia acontecido desde aquela terça-feira fatídica. O julgamento dos 6 membros da quadrilha havia acontecido no mês anterior, e todos foram condenados a penas que variavam entre 8 e 15 anos de prisão. Laura teve que testemunhar, e eu estava ao seu lado durante todo o processo, segurando sua mão enquanto ela recontava corajosamente tudo o que havia ouvido naquele ônibus. A comunidade havia mudado também. O caso ganhou tanta repercussão que a prefeitura implementou um programa de segurança especificamente voltado para idosos. Novas câmeras de vigilância foram instaladas nos pontos de ônibus mais movimentados. Uma linha telefônica direta foi criada para denúncias anônimas. E palestras sobre segurança passaram a ser oferecidas regularmente nos centros comunitários. Eu mesma havia me tornado palestrante voluntária. Uma vez por mês, visitava grupos de idosos em centros de convivência para falar sobre a importância de manter rotinas imprevisíveis, de estar atento aos arredores, de confiar nos instintos quando algo parecia errado. E sempre terminava minha fala contando a história de Laura. Como a coragem de uma adolescente salvou não apenas uma vida, mas transformou uma comunidade inteira. Regina havia se tornado uma amiga próxima. Depois de descobrirmos que morávamos a apenas 2 casas de distância e que compartilhávamos tanto, começamos a nos encontrar semanalmente para tomar chá e conversar. Ela ainda tinha pesadelos ocasionais sobre o assalto, mas estava fazendo terapia e se recuperando bem, tanto física quanto emocionalmente. Sabe, Beatriz, ela me disse numa de nossas conversas, eu costumava ter raiva daquele dia. Raiva de ter comprado aquele casaco. Raiva de ter sido confundida com você. Raiva do destino. Mas hoje eu vejo diferente. Nós 2 sobrevivemos, os bandidos foram presos, e outras mulheres foram salvas. Às vezes, o que parece uma tragédia é apenas o universo nos colocando exatamente onde precisamos estar para causar mudanças importantes. Quanto ao casaco verde, eu nunca mais o usei. Doei-o para uma instituição de caridade, junto com várias outras peças de roupa. Não por medo, mas por simbolismo. Aquele casaco representava uma época da minha vida que havia ficado para trás. Agora eu usava cores diferentes, variava meus horários, mudava minhas rotinas. Não por paranoia, mas por consciência renovada de que previsibilidade pode ser perigosa. Laura floresceu nos meses seguintes de maneiras que me encheram de orgulho. Ela havia se tornado uma líder natural na escola, organizando campanhas de conscientização sobre segurança e criando um grupo de apoio para estudantes que testemunhavam ou ouviam sobre crimes. Sua nota em cidadania era a mais alta da turma, e ela estava sendo cogitada para representante estudantil. Mais importante ainda, nossa relação havia se aprofundado de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Ela vinha me visitar pelo menos 3 vezes por semana, e conversávamos sobre tudo, desde suas preocupações com provas escolares até seus sonhos para o futuro. Ela queria estudar direito, me contou certa vez, para defender vítimas de crimes e trabalhar pelo sistema de justiça. Foi aquilo tudo que vivemos, vó, explicou ela, tocando o cordão que sempre usava no pescoço. Me fez perceber que quero dedicar minha vida a ajudar pessoas que passam por situações difíceis. Quero ser a voz de quem não tem voz. Naquela manhã de sábado,
Enquanto eu terminava meu café na varanda, vi Laura descendo da bicicleta na frente de casa. Ela estava acompanhada de 2 amigas da escola, e as 3 carregavam pastas e papéis. Oi, vó. Trouxe as meninas aqui para você contar sua história para o projeto da escola, disse ela animada, subindo os degraus da varanda. Estamos fazendo um documentário sobre cidadania ativa para apresentar na Feira de Ciências. Sorri, fazendo espaço para as 3 adolescentes se sentarem. Claro, minha flor. Sobre o que vocês querem saber? E enquanto contava mais uma vez a história daquele telefonema misterioso, daquele pedido estranho para não usar o casaco verde, vi nos olhos das amigas de Laura a mesma admiração que via nos olhos de todos que ouviam nossa jornada. Mas mais importante, vi Laura ouvindo como se fosse a primeira vez, com um sorriso orgulhoso no rosto e a mão tocando inconscientemente o pingente de coração no pescoço. Mais tarde naquela tarde, quando as meninas já haviam partido e eu estava sozinha novamente, recebi uma ligação. Era do detetive Mendonça. Dona Beatriz, liguei para dar uma notícia. Acabamos de prender mais 2 membros da quadrilha que estavam foragidos. E sabe como conseguimos? Uma estudante de outra escola ouviu 2 homens conversando sobre crimes no metrô e imediatamente ligou para a polícia. Quando perguntamos o que a fez tomar essa atitude, sabe o que ela disse? O quê? Perguntei, já imaginando a resposta. Ela disse que tinha lido sobre a Laura no jornal e pensou: se uma adolescente de 16 anos pode ser corajosa o suficiente para enfrentar criminosos, eu também posso. A história de vocês está inspirando outras pessoas a agirem, Dona Beatriz. Vocês estão criando um efeito dominó de coragem. Quando desliguei o telefone, lágrimas de gratidão desceram pelo meu rosto. Aquilo que começou como um dia de terror havia se transformado em algo muito maior. Uma lição de coragem, de amor familiar, de perdão e de como um único ato de bravura pode reverberar muito além do que jamais imaginamos. Toquei o cordão no meu pescoço, o mesmo que minha mãe usava, o mesmo que agora conectava 3 gerações de mulheres fortes. E soube, com absoluta certeza, que aquela história não era apenas sobre um casaco verde ou um assalto evitado. Era sobre o poder transformador do amor, sobre confiar nos instintos, sobre perdoar erros e celebrar acertos, e, acima de tudo, sobre como às vezes as palavras mais simples, vó, não usa o casaco verde hoje, podem salvar não apenas uma vida, mas mudar todo o curso de um futuro inteiro.